Olá, meu amigo e minha amiga, futuro servidor da Câmara Legislativa do DF, do Parlamento do DF. Você vai conseguir essa vaga e a gente vai te ajudar aqui no Gran Cursos Online. E aqui, nesse momento, eu queria te passar uma dica de uma questão que seguramente vai cair na tua prova. E você vai ver outras questões também que cairão na tua prova durante o nosso curso. Que é o seguinte: qual é, veja aí na telinha, qual é o prazo de prescrição, qual é o prazo de prescrição para a ação de repetição de indébito, para a ação de repetição de débito, no caso de nulidade de cláusulas contratuais. Quando você fala ação de repetição de débito, você pode colocar, entre aspas, pedir de volta o que pagou. Se você for mais técnico, a repetição de débito é uma ação que decorre de pagamentos indevidos, tá? Que está disciplinado lá no Código Civil, lá pelo artigo 879, mais ou menos. Lá tem a previsão do pagamento indevido. E aí ele gera a repetição de débito. Mas aqui para nossa dica, a pergunta é: para eu pedir de volta aquilo que eu paguei, em razão de uma cláusula contratual nula, qual é o meu prazo de prescrição? Por exemplo, imagine que eu fiz um contrato com um banco e no contrato está dito que eu devo pagar para o banco R$ 1.000 como uma taxa de concessão de empréstimo, supondo. O banco inventou uma taxa lá falando que eu tenho que pagar R$ 1.000. Eu entro com uma ação judicial e mostro que essa cláusula contratual é abusiva, essa cláusula contratual está incompatível com a legislação, e a legislação proibiria isso, o Código de Defesa do Consumidor proibiria esse tipo de cobrança. Ou então o banco está cobrando R$ 1.000 de juros de mim, só que nesse caso específico desse empréstimo existe uma lei que proíbe essa cobrança de juros. Então a cláusula contratual é nula. Qual é o prazo que eu tenho para poder pedir de volta o que eu paguei? Veja na telinha, o prazo de prescrição é de 3 anos, segundo o entendimento do STJ, que diz que para esse caso você vai aplicar o artigo 206, parágrafo 3º, que prevê o prazo de 3 anos para pedir de volta aquilo que foi pago a título ou com fundamento no enriquecimento sem causa. Eu não vou detalhar mais aqui nessa dica, mas teoricamente a ação de repetição de débito não se enquadraria numa interpretação restritiva de enriquecimento sem causa. Por quê? Porque o Código Civil ele estabelece para o enriquecimento sem causa o caráter subsidiário, que eu não vou explicar aqui porque a nossa dica é apenas para focar nesse ponto da prescrição. Só que o STJ deu uma interpretação extensiva. Veja aí na telinha, para esse efeito, o STJ deu uma interpretação extensiva do conceito de enriquecimento sem causa, para efeito de prescrição. E por isso, vai ser considerado para esse efeito de prescrição que a repetição de débito é uma espécie de enriquecimento sem causa. A ideia é, se eu paguei R$ 1.000 para o banco com base em uma cláusula contratual nula, eu tenho o direito de pedir o meu dinheiro de volta, porque senão o banco vai se enriquecer sem justa causa. Seria um enriquecimento sem justa causa. Tudo bem? Um enriquecimento sem causa, tem que ser justa. Tudo bem? Então, fica essa dica para você. Isso deve cair na tua prova porque foi precedente recente do STJ. E outras questões que cairão, você poderá acompanhar no nosso curso aqui do Gran Cursos Online, voltado especialmente para você aí que virará o servidor da Câmara Legislativa do DF. Um abraço e até mais.